Crianças feridas. A base que nós tivemos na nossa educação no passado, teve muitas pessoas que foi de uma família emocionalmente instável. Muita irritação, muita intolerância, pais irritados, nervosos, dificuldades financeiras. E isso, no dia a dia, vem afetando a saúde das pessoas. Tanto a saúde física quanto a saúde emocional. Porque a maioria das doenças, elas se iniciam nas emoções. E por falta de instruções, muitos pais, eles achavam que para educar os filhos, para que se tornassem adultos, maduros, pessoas direitas, tinham que ser espancadas. Porque foi o que aprendeu, foi o que aconteceu com eles. E foram deixando as escrituras de lado. Porque não eram passado para eles também as instruções de forma clara. Muitas vezes a religiosidade travou, em vez de esclarecer e abrir a mente das pessoas. Porque lá no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 17 em diante, mostra claramente como que nós devíamos viver. Lá no 17, 3,17 diz: o que for que fizerem em palavras ou em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus, o Pai, por meio dele. Aí ele dá conselho para a família. Aí no 18, ele diz: esposa, esteja sujeita ao seu marido, assim como é apropriado no Senhor. Aí para o marido, no 19, marido, continue a amar a sua esposa e não se ire amargamente com ela. Então já dá conselho para os cabeças da família, para a esposa estar sujeita, mas que o marido também tinha que amar profundamente a esposa. Porque quando o marido ama a esposa, trata a esposa com amor, com carinho, fica fácil da esposa estar sujeita. É até natural. Porque quando a pessoa se sente amada, ela se sente segura. Ela não precisa de competir com poder. Então, quando a pessoa começa aí, já abaixa a ira, já abaixa as contendas, discussões. E o versículo 20. Filhos, em tudo, sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Então, dá conselho para o filho, que os filhos tinham que ser obedientes em tudo aos pais. Só que aí o 21 volta o conselho para os pais. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Então, que era para os pais não irritar, porque o que mais desanima as crianças, desanima os jovens, é eles se sentirem irritados. No dia a dia, a gente vê muitos pais achar engraçado, achar bonito, estar irritando os filhos. Fazendo o filho ficar nervoso. Só para mostrar que é ele que manda, que o filho, mesmo nervoso, tem que obedecer, tem que abaixar a bola. Aí vai criando aquela revolta, é onde que desenvolve a criança ferida. É onde nós desenvolvemos esses transtornos emocionais. Porque os pais irritavam, massacravam os filhos, mas não eram dados a eles o direito de se defenderem. E eles foram crescendo com esse sentimento. No dia a dia,
vez após vez, dia após dia, vendo os pais brigando, discutindo entre eles, enfesando as crianças, e ainda não poder deixar a criança pôr para fora o sentimento. E ainda falava muito, tem que tá querendo crescer asa, tem que podar as asas dele, cortar as asas, não está querendo voar. Em vez dos pais ficar felizes que o filho está querendo voar, eles queriam cortar as asas do filho. Quando os filhos começavam a amadurecer, eles faziam questão de sufocar, de travar aquelas asas dele. E é engraçado que no mundo animal das aves, os filhotinhos, conforme ele vai criando pedra, ele já começa a bater as asas, para fortalecer as asas para o voo. E a mesma coisa acontece dentro de casa. Muitas vezes os filhos vão rebelar, vão falar alguma coisa, é que eles estão treinando a dialogar, estão treinando a desenvolver a comunicação. Mas como nós não tivemos esse treinamento emocional, nós não sabemos lidar com isso. Aí nós sentimos pressionados. Aí a nossa criança ferida, ela vai se rebelar e vai sufocar o poder criativo. E aqueles que são mais rebeldes, que são mais determinados, ainda taxam eles que eles são com TDAH. Que são aquelas pessoas que não aceitaram ser moldados. São pessoas inquietas. Nossa, não tem nada que faz essa criança ficar quieta. Mas será que o pai e a mãe estão tirando tempo de qualidade para educar, para instruir essa criança? Ou está querendo deixar a criança dentro de uma cuba de vidro, como se fosse uma boneca que fica lá sentado, quietinho? No reino animal, os leões, eles ficam correndo um atrás do outro. Eles ficam treinando caçar, um pular em cima do outro. E isso faz parte do desenvolvimento emocional. Quando você olha para você, como que você vê? Você vê um adulto que conduz aquela criança com amor, com disciplina, ou você se vê um adulto que quer podar aquela criança? Porque e o que que acontece? Quando a criança ele cresce disfuncional, quando ele vai lá para o serviço, quando ele arruma um serviço e vai trabalhar, ele tem dificuldade também de aceitar as ordens. Ele tem dificuldade de ser submisso. E olha que interessante o que o Colossenses, capítulo 3, versículo 22 diz. Escravos, ou seja, empregados, em tudo, sejam obedientes aos seus senhores humanos, não apenas quando estiverem sendo observados, só para agradar a homens, mas com sinceridade de coração, com temor, como para Jeová, e não para homens. Então, nós temos que estar atentos a fazer o melhor que nós podemos. Porque se nós não formos reconhecidos pelos nossos patrões, as bênçãos virão do alto. Que é o que o versículo 24 diz. Pois você sabe que é de Jeová que receberão a herança como recompensa. Trabalhe como escravos para o Senhor Cristo. Então, já pensou? Nós ser abençoados em tudo que nós fazemos?
naturalmente a nossa vida vai transformando. Só que muitas vezes a gente aprendeu a buscar a recompensa na hora. Aí eu não levo desaforo para casa. Por quê? Porque lá em casa eu não pude expressar meus sentimentos. Eu não pude colocar para fora minhas amarguras. Então, quando chegar lá na rua, é minha vez. Aí agora chegou a minha hora de colocar. E fica aquelas pessoas revoltadas, com dificuldade de entender o simples. Então, no dia a dia, conforme nós vamos limpando com terapias e até mesmo com o estudo das escrituras, nós vamos moldando a nossa mente. Porque se nós quisermos prosperar, a Bíblia tem instrução para tudo. Tanto para prosperidade espiritual, familiar, social e financeira. Nós temos instruções na Bíblia para prosperidade financeira. Se seguir lá, a pessoa prospera facinho. Ah, mas eu fui enganado, eu peguei e assinei, como é que eu vou prosperar? Eu fui avalista. As escrituras também falam que nós não devemos avalizar ninguém. E fala de forma clara. Então, quando a gente conhece a escritura, muda tudo. É um caminho para a gente tirar essas amarras. Aí você começa a crescer, a desenvolver calma no coração. Porque a nossa criança, ela foi massacrada. Igual a Anitta disse. O pai dela era muito sensato, muito tranquilo, então ele balanceava. Ele dava uma estrutura. Só que tem muitas famílias que ambos são desestruturados. E quando é a mãe que é estruturada e o pai é desestruturado, a mãe muitas vezes não tem força. Ela tem medo de questionar. Então, nós fomos crescendo e desenvolvendo com essa síndrome. E uma coisa interessante é que quando isso acontece, desenvolve a síndrome do Salvador. Às vezes a pessoa ela quer salvar todo mundo. Porque a maior parte dos padrões emocionais, eles são formados até os 7 anos de idade. E depois disso, tende apenas a repetir e reforçar os mesmos padrões até a idade adulta. Aí, quando chega lá na idade adulta, nós reproduzimos situações e experiências que geraram as mesmas emoções lá na infância. Nós recriamos inconscientemente aquilo que nos é familiar, o que foi programado lá nos primeiros anos de vida, mesmo sendo algo que foi sofrido, foi doloroso, e que nós, racionalmente, jamais iríamos querer experienciar isso novamente. Só que fica lá no inconsciente. E nós vamos carregando essas memórias como uma mala preciosa. E a hora que a gente menos percebe, a gente está usando aquelas emoções. Então, o que acontece? A nossa realidade atual, ela dá importantes pistas sobre as feridas que nós guardamos na infância. Então, observe em você mesmo quais são os sentimentos
Quais são as emoções que você carrega? São feridas emocionais, é tristeza, é raiva, é angústia, é desilusão, frustração, vitimismo, a síndrome do Salvador, quer salvar todo mundo. Parece que é um imã para a dificuldade. Parece que as pessoas procuram elas naqueles momentos que são piores. E quando está fazendo festa, esquece. Larga a pessoa para o lado. E eu falei para vocês que eu ia fechar para gravar, mas só que eu acabei esquecendo de fechar a tela. Então está o quadradinho de vocês todos na tela. Pode continuar gravando e depois disponibilizar no grupo? Pode, Anitta? Pode sim. Pode, Mara? Perfeito. Eu esqueci de fechar a tela aqui de vocês e apareceu vocês. Então, nós vamos vivendo e levando essas experiências. Então, observe quais são os sofrimentos que mais repete na vida amorosa, financeira ou social. Que tipo de sentimentos são gerados quando essas situações se repetem? Será que essa forma de sentir, ela lembra o que da sua infância? Como que é o seu diálogo mental? No dia a dia, você sente uma pessoa feliz, uma pessoa realizada ou uma pessoa triste e frustrada? Você é aquela pessoa que sempre olha para o passado, foi bom. No passado, a vida era maravilhosa. Ou você vê a sua vida hoje boa. É lógico que tendo ciência das dificuldades. Mas quando você olha para você, você se sente realizado. Se sente feliz com a vida que você tem. Você se trata bem ou você está sempre se criticando? Sempre achando um defeito? É aquela pessoa que fica procurando detalhes só para achar o erro. Aquela pessoa julgadora, cobradora, que está sempre se cobrando. Ah, mas eu não podia ter falado daquela forma. Ah, o que, que a pessoa vai pensar de mim? Ah, ele vai sair falando de mim. Ou você é aquela pessoa quando fala assim, chega perto, alguém chega perto e diz, olha, eu estava falando de você lá em tal local. O que, que você já sente? Será que você sente um frio na barriga? Já vem uma sensação de querer se defender? Ou você fica feliz porque estavam falando de você? Qual que é o primeiro sentimento? Imagina um amigo que chega perto de você e fala assim, olha, eles estavam falando de você lá. Essa forma de se tratar, ela lembra a forma como você era tratada. E quando fala sobre isso, quem que pode ter contribuído para que você se sentisse assim? Foi o professor? Foi uma professora? Foi um colega de classe? Foi um primo? Um irmão? Um pai? A mãe? Tio? Avô? Avó? Vem uma pessoa específica?
Qual o evento, qual o acontecimento, qual a passagem que você viveu na infância que pode ter gerado esse sentimento em você hoje? Todos nós, em maior ou menor grau, nós tem muitas, tem infinitas, mas há 5 feridas emocionais principais. Rejeição e abandono é uma. Será que você se sentiu rejeitada, abandonada? A traição. Será que você se sentiu traído? Injustiça. Será que quando você olha, você se sentiu injustiçada pelos seus pais, pelas pessoas de responsabilidade? E quando acontece isso, que a pessoa ela começa a se culpar. Ainda acha que foi ela que foi a responsável. Quantas dessas você tem? Quantas dessas você tem? Culpa, injustiça, traída. Rejeitada, abandonada. E pega e deixa lá no comentário dessas emoções, qual a que mais te afeta? Se é feridas de traição, de injustiça, de culpa, de abandono, de rejeição. Deixa lá no chat qual que mais te pega. Traição, culpa e rejeição, rejeição, abandono, abandono. Medo, raiva. Opressão. Tristeza por ser abandonada. Então, nós vemos que o abandono e a rejeição, ele predominou aqui no grupo hoje. Todos nós temos esses todos mesmo em maior ou menor grau. Nós carregamos eles. Então a pessoa está bem, está tranquila, olha para o lado, tem uma mesa numa festa que as pessoas começam a rir. Será que você acha que eles estão se divertindo ou que eles estão te criticando? Quando você vê as pessoas rindo, felizes, aquilo te agrada ou te incomoda? E é interessante que a rejeição e o abandono, são 2 feridas básicas
que ela dá origem às outras. É como se fosse o pai e a mãe das outras emoções. A dor que elas causam é como se fosse a nossa mãe lá na infância, nosso pai. Sentimento de abandono, rejeição, porque o que acontece? Quando isso vem, nós começamos a sentir e acreditar que o problema está em nós. Ah, está rindo de mim. Ah, se falou de mim lá na festa, estava falando mal de mim. Que seja uma adulta, uma pessoa de mais idade, fala assim, olha, esse dia nós estávamos falando de você quando você era criança. Muitas vezes a pessoa já começa a passar na cabeça dele. O que será que eu fiz de errado? Ele estava falando de mim. Porque, como nós começamos a acreditar que o problema está em nós começamos a nos desvalorizar. Aí eu começo a me culpar. Que eu fui uma criança rebelde. Ou que eu fui mimada. Ou que eu tinha que ser diferente. Porque na mente da criança, é como se ela pensasse assim, se a minha mãe e meu pai me abandonou, é porque tem algo de errado comigo. Então, se meu pai e minha mãe fez isso comigo, o que as outras pessoas vão fazer? É só porque eu não sou bom. Eu não mereço ser amado. As coisas não vai dar certo para mim porque eu tenho que pagar. E o que acontece? Aí, quando nós sentimos que nós começamos a nos esforçar para nos destacar. É como se eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser aprovado. E quando esse sentimento é muito forte, de achar que precisa da aprovação e do reconhecimento de terceiros, é porque eu não estou me aprovando. Então, quando eu estou sentindo muito falta disso na sociedade, eu tenho que olhar para mim, por que eu estou me criticando? Por que eu mesmo não estou me aprovando? O que eu estou sentindo de errado dentro de mim? Então, sempre olhar, porque tudo que nós sentimos é o nosso inconsciente mostrando que nós já temos aquilo lá dentro de nós. Pode acontecer um imprevisto. Você pode estar andando na rua e uma pessoa está brigando com a outra e você passa perto, leva um tiro, leva uma pedrada, ou a pessoa já olha, vê que você olhou, já começa a te xingar porque você está olhando, mas isso aí é algo que aconteceria esporadicamente. Mas e no dia a dia? Será que isso costuma acontecer? A rejeição, ela costuma estar junto com você? Aquelas pessoas que vivem muita violência, como que foi a infância dela com os pais? Será que era aquele pai crítico, sabotador? Drogas, vícios, alcoolismo dos pais tende a fazer a criança também se sentir rejeitada. Porque os pais gastam tanto em busca de satisfazer esses desejos que esquecem de dar atenção aos membros da casa. Seus pais eram daqueles que recebiam elogio ou só recebiam crítica?
as pessoas da sociedade? Como que eles lidavam com ele? E seus pais com você? Eles te elogiavam? Eles te reconheciam? Quando você olha para dentro de você, quais eventos você lembra? Onde você apanhou ou levou gritos? E teve algum abuso físico, alguma violência? Seja dos pais, crianças ou de terceiro. Até mesmo bullying, um apelido. Porque hoje ficou mais chique, o nome ficou mais chique. Como que você lidava com os apelidos na infância? Ah, era comum, todo mundo punha. Sim, era comum. Mas você chorava, você ficava irritado, você ficava triste, mas você não podia se defender, porque era a maioria, eram pessoas mais velhas. Você lembra de algum? Quando você fica sabendo dos seus pais, será que eles tentaram te abortar? Será que já não queria lá da barriga? Ou até mesmo lá na concepção? Será que foi consensual? Ou será que sua mãe foi forçada a ter relação? Ah, é meu direito, você casou comigo, você tem que ceder. Então, são coisas que parecem simples, mas vai gerando feridas. E a gente já começa a registrar aquele sentimento, aquelas sensações lá dentro da infância, lá dentro do inconsciente. E, naturalmente, aquilo vai tendo um peso, aquilo vai tendo um sufocamento nas nossas emoções. Na sua, como que foi? Pode pôr lá no chat. O que você mais lembra disso que nós falamos? Porque essas feridas de abandono e rejeição, elas afetam totalmente a nossa autoestima. Afeta a nossa capacidade de amar de forma incondicional. Aí eu amo se o outro me amar. Ah, como que eu vou amar aquela pessoa ruim? Mas é interessante, né? Jesus falou que nós temos que amar até os inimigos. E o inimigo não vai ficar me fazendo coisas boas. Porque a qualidade de amor, de amar as pessoas, não é pelo que eu recebi. Ela é proporcional ao que eu tenho dentro de mim. O amor não é uma troca. O gostar, sim. Você só vai gostar de uma pessoa se ela te agradar. Deixa eu ver lá no chat o que colocaram. Não colocaram nada. O que a Nair colocou lá? A Nair não colocou nada. Sou primogênita. Penso que foi muito amada, apesar de não planejada. O planejar não tem muito a ver.
Porque muitas vezes os pais não planejam, mas fica super feliz quando descobre que está grávida. E às vezes planeja tudo e quando percebe que está grávida, dá uma tristeza muito grande. Ah, foi planejado, sim, mas no momento que descobriu, como que foi? Lembrar da minha infância me causa dor e tristeza. Feche os olhos e percebe em qual local do corpo você sente essa dor e essa tristeza. Se é no pé, se é no dedo do pé, se é na sola do pé, se é na cabeça, se é no estômago. A realidade, todo o nosso sofrimento, ele advém do imaginário, da imaginação. Mesmo quando a pessoa ela sofreu maus tratos, violência física, barbaridades, a imaginação dela é que vai tornar fértil aquele sofrimento. A sensação de se sentir vigiada. Por que a gente se sente vigiado? É a origem do sentimento de culpa. A pessoa carrega um sentimento de culpa e ela pode ter feito uma arte muito simples. Mas para ela aquilo foi grande. Aí ela começa a carregar um desespero lá no fundo, que a hora que descobrir, vão cobrar uma satisfação. Então, surge esse sentimento. Sou amado e paparicada. Por que você é amado e paparicada desde a infância? É justamente por causa de como que a pessoa traz lá no inconsciente dela. Nós atraímos, nós temos um imã. Tanto para ser amado e paparicado, ou para ser odiado e repudiado. Muitos bebezinhos, você olha nele, parece que ele te irrita. E tem aqueles outros que parece que ele enche o coração de alegria. A criança olha, ela abre um sorriso para qualquer um. Quer ver também ela fecha a cara para você, mas todas as crianças fecham também. E aí, às vezes, não é problema da criança. Mas tem aquela criança que está sempre sorrindo. Que a pessoa, que vontade de morder, que vontade de apertar, que vontade de pegar. E tem aquela que ninguém fala nada, ninguém fala com vontade de bater. Mas também não quer nem pegar. Muitas vezes isso vem lá da infância. Às vezes vem lá do momento da concepção. Então, são coisas que fazem uma grande diferença na vida. Nós vamos fazer uma rodada hoje falando sobre o sentimento de culpa. Porque isso que colocou, sou amado e paparicado desde a infância, eu já tratei pessoas que se sentiam culpadas por isso também. Porque não é o que a pessoa aconteceu, é como que a pessoa sente, é a imaginação da pessoa. Porque tem pessoas que acham, como eu fui amada, paparicada, agora eu tenho que dar. Agora eu tenho que acolher todo mundo. E isso se torna um peso. E a pessoa se sente alguma carga, uma responsabilidade, sente culpada porque ela tem que tratar os outros da mesma forma. Aí ela vê os outros falando que sofreu maus tratos, para ela seria um alívio se ela tivesse sentido isso. Que agora ela não devia nada para ninguém.
É igual a Anitta colocou, a tudo é da imaginação, sim. A nossa imaginação. Ela tem o poder de nos abençoar ou de nos condenar. O que é importante é nós nos aceitarmos como nós somos, e isso não importa como nós somos. Deus não nos condena pelo que nós somos, e sim pelo que nós queremos ser. Porque o próprio apóstolo Paulo falou que o bem que ele queria não fazia. Quer dizer, ele não se sentia bom. Ele escreveu a maioria dos evangelhos. E ele não se achava uma pessoa boa. Porque ele falava que o bem que ele queria não praticava. Mas o coração dele era bom. E é isso que Deus quer em nós. Que às vezes a pessoa quer fazer o que é certo, quer fazer o que é bom, mas ela não consegue. Aí ela começa a se fechar. Aí eu não sirvo para nada. Ah, nada dá certo para mim. Porque aí vem o sentimento da culpa. E a culpa, ela cria um grande sabotador na nossa alegria. E a culpa, ela tem a consequência da ferida do abandono, da rejeição, sentimento de injustiça. É quando a criança ela não consegue agradar. Ela não consegue devolver aquilo que ela recebeu. Então ela começa a achar que ela deve ter que cuidar de todo mundo, porque todo mundo tratava ela bem. Ela começa a se achar que ela é a responsável pela insatisfação dos pais. Porque quando a pessoa também ela é muito culpada e criticada, ela tem a tendência de se culpar. Ah, então não adianta, eu fui bem cuidado, eu fui mal cuidado, não vai fazer diferença. A diferença é quando nós descobrimos o que é que está nos causando a dor. Quando nós começamos a ver e olhar racionalmente para o nosso inconsciente, é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque aí eu começo a me situar. Eu estou num lugar, eu vou ligar o GPS para me achar a rota da minha viagem. Se eu não estiver com a localização ativada no automático, a primeira coisa que eu vou ter que colocar é onde eu estou. Eu tenho que pôr a cidade, o endereço que eu estou, o número e para onde eu quero ir. Muitas vezes nós não temos a nossa localização automática ativada. Então nós não sabemos aonde nós estamos. E nós ficamos esforçando, estudando, fazendo cursos, lendo livros de autoajuda e não conseguimos sair do lugar. Porque nós sabemos onde quer, mas não tem o início. E o início é onde eu estou aqui agora. Como que eu estou vivendo? Então, nós vamos fazer o exercício agora da culpa, mas para que esse exercício ele seja mais efetivo, traga na tua mente uma memória de algum momento em que você sentiu culpa. E essa culpa pode ser algo que você fez ou algo que você deixou de fazer. Pode ser alguma coisa que você assumiu para você a responsabilidade, mesmo quando a responsabilidade não era sua. E tanto pode ser tanto algum erro atual ou algum erro do passado.
Isso pode estar na sua memória, onde você foi criticado, foi repreendido. Alguma memória que contribuiu para que você se sentisse culpado. E observa nessa memória qual a carga emocional, qual que é a sensação que isso está gerando no seu corpo. E gradue a intensidade de uma escala de 0 a 10. Coloca ela no chat de 0 a 10. Para que depois tenhamos uma interação para ver como que funcionou a rodada para o grupo. Perfeito. Vamos fazer para ela. Na lateral da mão, nós vamos bater. E vocês podem fazer no mental, porque o exercício é grande, eu vou falando direto, e vocês vão acompanhando mentalmente, tocando nos pontos. Lateral da mão, mesmo que eu sinta essa culpa, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha errado ou falhado, ou até mesmo imaginado que eu tenha falhado, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não consiga soltar essa culpa, eu me aceito profunda e completamente. No topo da cabeça, e cada um pode ir no seu ritmo, mudando os pontos. Eu sinto culpa. Eu sinto o peso emocional da culpa. É como se eu gostasse de me punir. Eu fico mentalmente repetindo a minha falha. É muito difícil esquecer o que me aconteceu. Eu tenho que sofrer para pagar. E essas lembranças não me deixam em paz. Eu me acuso e me culpo constantemente como uma forma de me punir. Não é justo que eu esqueça o que eu fiz. Se eu esquecer o que eu fiz, eu seria uma pessoa irresponsável. Eu posso errar novamente se eu esquecer as coisas ruins que eu fiz. Eu sinto um apego a esse sentimento de culpa. E a minha lista é tão grande que eu nem consigo sintonizar numa culpa específica. São tantos episódios desde a minha infância que eu não consigo focar numa específica. Passa um filme na minha mente de quantas coisas eu deixei de fazer, quantas coisas que eu fiz e não devia ter feito, quantas críticas que eu recebi por causa disso. Quantas vezes as pessoas viraram a cara para mim porque eu não conseguia agradar. Quantas vezes eu fui cobrado além do que eu tinha capacidade de fazer. E a cada crítica, cada rejeição, reforçou a sensação de que eu não sou bom o suficiente. E que nada do que eu faça vai ser possível de reverter a minha situação. Eu aprendi a me cobrar. Eu aprendi a me culpar.
Na minha infância, não importa o que eu fizesse, eu era sempre criticado. Eu já guardei culpas até de coisas que não era da minha responsabilidade. Mas que eu internalizei, se eu tivesse feito diferente, eu teria evitado. Aí, automaticamente, eu começo a me autopunir, a sabotar a minha vida, para que eu não prospere, para que eu não cresça. É como se não fosse justo, depois de tanta coisa ruim que aconteceu, agora eu prosperar. E para compensar a culpa, eu busco de forma inconsciente me punir. Eu sinto uma necessidade de me autoacusar. Eu sinto o peso da culpa. Um apego a esse sentimento. Isso gera muita tristeza. Uma dificuldade de relaxar e de ficar em paz. E eu me esforço, mas parece que eu não saio do lugar. Parece que tem um imã que prende essa emoção dentro de mim. Para um pouquinho, respira fundo e vê como que você se sente. Como que está o sentimento da culpa? Que nota que vem para você agora? E coloca lá no chat agora a nota anterior e a nota atual. Muito bom. Olha, caiu bem. 10 para 5, 8 para 6, 7 para 3, 10 para 6, 8 para 6, 6 para 3, 10 para 8, 8 para 6. A Varlessa manteve o 7. Olha profundamente aonde você consegue localizar essa culpa. Deixa o teu inconsciente pensar. Por quê? Será que ele está querendo te proteger? Será que ele tem medo de limpar essa culpa e você sofrer novamente? Será que o teu inconsciente carrega alguma crença religiosa? Se eu errei, eu tenho que me punir para pagar? Senão eu vou para o inferno? Senão eu vou para o purgatório? Então eu tenho que pagar agora em vida? Porque muitas vezes esses sentimentos eles rodam na nossa programação inconsciente que impede que eu fique em paz. Eu já tratei pessoas que morriam de medo de ter paz mental e depois ser cobrada no futuro, depois da morte. Então, ela vivia provocando sofrimento para que ela pudesse redimir das culpas que ela carregava do que aconteceu lá na infância. E que depois que ela limpou, ela começou a rir como que aquilo era tão grande antes. Depois que ela conseguiu tirar a dor, o peso nas costas da criança, ela olhava para aquele sentimento que atormentava ela e não conseguia acreditar como que aquilo era possível fazer ela sofrer tanto daquela forma. Como que aquilo podia ser tão grande
a ponto de sabotar a alegria dela, os relacionamentos, impedir que ela encontrasse alguém que a valorizasse. Vamos fazer mais uma rodada. Lateral da mão. Mesmo que eu sinta essa culpa, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta um apego a essa culpa para me punir, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que seja difícil soltar e liberar essa culpa, eu me aceito profunda e completamente. No topo da cabeça. Eu agora escolho libertar da culpa. É uma escolha racional que eu faço. Eu agora escolho mudar dentro de mim o padrão da culpa. E eu peço ao meu inconsciente que solte e que libere a sensação da culpa. Eu me perdoo pelos erros que eu cometi, que sejam reais ou imaginários. Eu me perdoo até por ter me culpado. Eu me perdoo por carregar esse sentimento de culpa. Hoje, racionalmente, eu escolho olhar para essa culpa e tirar o aprendizado dela, para que eu possa crescer e me desenvolver. E que eu possa jogar no lixo todo o restante. Todos os erros fizeram parte do meu caminho para que eu chegasse até aqui. Hoje eu escolho olhar para mim da mesma forma que o meu Criador olha, com amor, acreditando que eu sou capaz de mudar. Porque Ele me amou primeiro. E eu escolho aceitar este amor. E eu escolho mudar dentro de mim o padrão da culpa. Eu me perdoo por ter me culpado até mesmo quando eu não cometi nenhum erro. E agora o meu inconsciente identifica e libera cada memória de culpa. É uma escolha que eu faço. Eu me desapego da culpa e do hábito de me culpar. E o hábito de me culpar, ele desapareceu da minha mente. E agora, quando eu cometer algum erro, eu vou apenas reconhecer e aprender com o erro. E eu escolho seguir em paz com esse aprendizado. É uma escolha racional que eu escolho fazer. Hoje eu vou olhar para cada erro apenas como o meu processo de aprendizado. E assim fica cada vez mais fácil me perdoar. A cada dia se torna mais fácil eu compreender a mim mesmo e me perdoar. Cada dia se torna mais fácil de eu me aceitar. Eu estou livre dos julgamentos mentais a meu respeito. A minha voz interior agora, ela é tranquila e acolhedora. Muito bem. Respira fundo. Solta o ar devagar. E olha para você e vê agora como que você se sente. Coloca lá no chat. Qual que é a sensação que te vem agora quando você olha para aquela culpa?
Leveza, leveza. Que maravilha. Muito bom. E uma coisa interessante. Lá no princípio, lá no começo, hoje nós falamos sobre os pais. Não estar irritando os seus filhos. Não estar criticando o marido, a esposa, ter amor um pelos outros. Os filhos a ser obediente. Lá do livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19 ao 21, ele fala: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e ainda assim odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. E recebemos dele este mandamento: aquele que ama a Deus deve amar também o seu irmão. Se esse é um mandamento que eu devo amar o meu irmão, senão eu não estou amando a Deus, e se eu não amar a mim mesmo? Eu vou amar quem? Se eu fico me culpando, se eu fico me julgando, a Escritura fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então nós temos que aprender a nos amar, a ser bondoso, ser benigno conosco mesmo. Olhar da mesma forma que Deus olha, com a mesma bondade. Não quer dizer que eu vou continuar errando, não. Eu vou olhar para o erro e aprender com o erro. E ainda falar, ainda bem que eu aprendi que assim dá errado, que agora eu não vou fazer mais. Em vez de olhar com raiva para o erro, com raiva por ter errado, não. Olha com amor. Olha, desse jeito não é bom, desse jeito não agrada a Deus. Desse jeito eu não vou ser bem-sucedido. Desse jeito as pessoas não vão gostar de mim. Que bom que eu vi que desse jeito não dá certo. Porque agora eu vou mudar a minha rota. Olhar com amor, com gratidão. Porque quando a Escritura fala em tudo dai graças, é em tudo. Não falou em alguma coisa dai graças. Quando as coisas forem favoráveis, dê graça. É em tudo. Porque se eu agradeço eu ter aprendido que daquele jeito não é o certo, eu vou mudar a minha rota. Eu vou mudar o que eu vou fazer. E quando Jesus foi questionado que ele comia com os pecadores, ele falou que ele veio por causa de quem? Ele não veio por causa de ninguém perfeito. Então, que eu olhe para mim da mesma forma que ele olha. Com reconhecimento, com amor, com gratidão. E obrigado a todos vocês. Eu gostaria que agora vocês, se assim desejarem, possam abrir o áudio de vocês e comentar lá o que vocês acharam. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Ferreira. Interessante aí que esse tema relacionado à criança interior, criança ferida, é uma coisa bem impactante em nossas vidas, né?
Você vê que os relatos aí, muitos colegas aí relataram as suas histórias, né? E isso parece uma com as outras. A minha é parecida com várias que falaram aí, certo? Que a gente Mariana, inconscientemente ou não, a gente somos afetados com aquele procedimento que nossos pais, professores, irmãos, não importa, aí mexe com a gente de uma forma que não tem culpa, nós sabemos que foi a forma que a pessoa aprendeu de agir, mas a gente recebe aquilo e, além de ficar com problemas de se sentir rejeitado, também tem a parte da culpa, né? O não merecimento, isso aí é uma coisa fundamental para a gente estar constantemente fazendo limpeza disso aí, para se libertar e procurar alcançar nossos objetivos. No caso aqui, todos nós queremos prosperar e vivemos felizes, não é isso? Não só com os nossos familiares, mas com todos. E obrigado aí, viu? Obrigado, Ferreira. A Helena vai ler. Sobre a culpa, é aquele sentimento, acho, de quando os pais reclamam de alguma coisa ou cobram, a gente não se achar boa o suficiente e assim, puxa vida, eu não mereço, né, nada de bom, porque eu não sou uma pessoa legal. E minha mãe está reclamando, e como a gente é criança, a gente não se dá por conta que não é capaz de atender a expectativa do pai e da mãe, porque o pai e a mãe ali, eles também não se dão por conta disso, né? Porque às vezes a criança é muito pequena, não vai dar conta daquilo. Mas a criança não vê isso, vê o pai e a mãe nervosos ali xingando, e a criança acaba carregando um peso, né? Esse peso da culpa, como carrega o peso do pai e da mãe de estarem ali naquela situação que eles são nervosos, preocupados, mais o peso que ela pega para ela, dela se sentir inferiorizada, né? Se sentir pequena. E eu assim, senti assim, quanta culpa, tudo passa a ser culpa, né? Tudo que não é aprovado é culpa, né? Tudo que não é legal é culpa, transforma como culpa aquilo ali, né? Como um peso, e vai acumulando. E nessa rodada assim, de ver o que é, qual é a culpa que eu tenho em memória. De fato, são tantas coisas, eu não tenho como fixar em uma. Tudo era culpa, né? Porque a pessoa se sente errada, ela é um erro, né? Então, tudo que ela vai fazer é um erro, ela é errada. E ela tem que fazer o máximo possível aquilo ali, desempenhar, porque ela sabe, de qualquer forma, acho que ela já tem uma expectativa que não vai ser boa o suficiente, mas ela tem que ser o menos ruim possível, né? É assim, acho que a mente, assim, pelo menos acho que era assim que a minha cabecinha pensava, né? Eu não vou atender a expectativa, mas eu também não posso ser tão ruim, então tem que ser. E vem aí, então, o quê? A autocobrança, né? De si próprio, ser o próprio carrasco de si, né? Às vezes o pai e a mãe nem pediram, nem esperavam tanto aquilo da criança, e ela, nossa, você realmente foi muito boa nisso, mas é porque ela foi muito boa, ser carrasca dela mesmo, né? Aprendeu, né? Mas para ela, na cabecinha dela, ainda ela não é boa, ainda ela não é o suficiente, porque ela não é boa, ela não é o suficiente. Então, ela nunca consegue se enxergar como uma pessoa completa e, de fato, que seja capaz de realizar as coisas, porque ela não é boa para nada, né? Eu acho que é assim que se sente mais ou menos uma pessoa que carrega culpa, e é pesado, né? A culpa, não consegue enxergar as coisas boas, só a culpa. Acho que é isso. Perfeito, exatamente assim. ô, Zé Ricardo, Pode falar. Obrigado, É, Valesca. eu Nada, também tive, obrigada a você. eu também tive essa sensação. Quando você pediu para remeter alguma coisa,
E aí, depois, na hora que você começou a técnica, você me fez lembrar assim, de vários, tratou de vários eventos. E é exatamente isso, são muitos eventos, muitos eventos. E eu tenho trabalhado muito a minha criança e hoje eu consegui estar liberando mais um pouco. Que bom. Então, gratidão, e foi muito bom participar hoje. Gratidão. Obrigado, Neuza. Mais alguém gostaria de falar? Então, só agradecer, viu? Mais uma vez, Zé Ricardo se superou. Muito bom mesmo, viu? É impressionante como a gente no início não tem percepção clara de que ainda tem alguma coisa ainda para se trabalhar. Muito bom. 100%. Obrigado. Viu? Igual eu falei para vocês, para colocar o vídeo assim, ele é fácil. É só eu carregar no YouTube. O da semana passada eu fui tentar cortar, a hora que o computador salvou o vídeo cortado, salvou com 11 GB. Aí ficou muito pesado. Eu não sei o que eu estou arrumando aqui agora, que eu não estou conseguindo fazer corte. Aí depois eu coloco total, assim, igual nós conversamos no início, aí fica fácil de colocar. Certo? Boa noite, pessoal. Boa semana. Obrigado a todos. Boa noite a todos vocês. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Boa Um grande noite. abraço. A Sônia chegou por último. Um abraço. Obrigada. Valeu, obrigada. Boa noite, Boa obrigada. noite. Até a próxima. Muito obrigada, Até. José. Tchau.